Quando se fala em Linux, não tem como ignorar uma distribuição tão importante como o OpenSUSE. Então, bora conferir qual é a desse cara e ver se ele presta para o seu desktop. Se liga na vinheta e toma o vídeo. O OpenSUSE é uma distro Linux oferecida em duas variações principais, Tumbleweed e Leap. O projeto OpenSUSE é patrocinado pela SUSE Enterprise, e a empresa lançou a primeira versão do SUSE Linux em 1994. O seu desenvolvimento foi aberto à comunidade em 2005, o que marcou a criação do OpenSUSE. O foco dos devs sempre foi criar um sistema operacional estável e amigável baseado no modelo de gerenciamento de pacotes RPM, tipo aquilo que é adotado pelo Fedora e o Red Hat. Só que aqui no OpenSUSE eles têm um foco muito grande para estações de trabalho e servidores. Além disso, o projeto OpenSUSE é criador e mantenedor de uma porrada de ferramentas relacionadas, como o Yash, Open Build Service, OpenKeyA, Snapper, Portus, Kiwi e Ocean. A comunidade do projeto OpenSUSE é patrocinada pela SUSE, pela ARM, pela Build Systems, pela Tuxedo Computers e vários outros. E essa comunidade também desenvolve e mantém várias outras distros. E para além das distribuições e ferramentas, o projeto OpenSUSE fornece um portal web para envolvimento da comunidade. E é essa comunidade quem desenvolve o OpenSUSE de forma colaborativa, com seus patrocinadores corporativos por meio do Open Build Service, OpenKeyA, escrevendo documentação, projetando artes, fomentando discussões em listas de discussões e até em canais de comunicação como o IRC, além de contribuir para o melhoramento do site do OpenSUSE por meio da sua própria wiki. Pois bem, esse projeto possui várias ferramentas, ou melhor, várias distribuições para propósitos específicos, como o MicroOS, que é um sistema operacional imutável, que hospeda cargas de trabalho de container, e a distribuição certificada pela Kubernetes Kubic, que é um sistema operacional de container Kubernetes autônomo e multifuncional baseado no OpenSUSE MicroOS, ou MicroOS. Bom, como eu falei antes, existem dois modelos principais de distribuições do OpenSUSE. O Tumbleweed, que é o carro-chefe do projeto, ele funciona assim: em vez de um lançamento de versões e atualizações periódicas, ele adota um sistema de lançamento contínuo, o que significa literalmente que você instala uma vez e, em teoria, nunca mais se preocupa com uma nova instalação, uma vez que tudo quanto é atualização que sai para ele é lançada e disponibilizada para você através do seu próprio gestor de atualizações. Então, quando uma nova atualização é aplicada e que ela possa impactar o funcionamento das coisas, como por exemplo um novo kernel, essas atualizações acontecem e são gerados estados anteriores do sistema operacional, que são salvos e eles são apelidados de, entre aspas, instantâneos. Dessa forma, se algo der errado, se torna muito trivial você voltar a um ponto anterior onde tudo funcionava. Já o OpenSUSE Leap, ele tem uma abordagem mais clássica de distribuição estável. Você vai receber um lançamento a cada ano e nesse meio tempo você vai ter as atualizações de segurança e correções de bugs. Bom, para esse nosso teste, eu vou estar baixando a edição Tumbleweed, não só por ela adotar um modelo Rolling Release, mas também por ser considerada a edição padrão pelo próprio projeto. Bom, pelo menos é o que eles recomendam para a maioria dos usuários. E para esse nosso teste, eu vou estar montando tudo numa máquina virtual usando a ferramenta VMware. E se você quiser, tem um vídeo aqui no canal ensinando como baixar, instalar e configurar o VMware. Vale ressaltar que o VMware é uma ferramenta para gerenciamento de máquinas virtuais que se tornou gratuita para uso não comercial. Link aqui no card e também na descrição. Sabe que é isso? Eu estou te chamando para deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como eu mencionei antes, eu vou montar o OpenSUSE numa máquina virtual usando o VMware e a configuração que eu vou fazer aqui é muito básica. E se você quiser aprender essas configurações de uma forma muito mais profunda, recomendo assistir o vídeo que eu falei há pouco, que está aqui no card e também na descrição. E seguindo o nosso baile, quando eu inicializar essa mídia de instalação do OpenSUSE, eu vou ter a tela de boot e nela eu vou ter 4 opções: fazer o boot pelo meu HD, começar uma instalação, fazer o upgrade e mais opções. Só que aqui já começa com uma coisa bem interessante. Tá vendo que aqui embaixo eu vou ter uma porrada de opções, tudo com atalhos Fs? Por exemplo, ajuda no F1, linguagem no F2, modo de vídeo no F3 e por aí vai? Pois é, tudo isso aqui funciona. E isso é algo maravilhoso.
Uma pena que as outras distros não adotem esse tipo de modelo para boot. Enfim, eu vou mudar o meu aqui para português do Brasil e vou conferir as outras opções. Agora eu clico em instalação para, de fato, abrir a tela do instalador do OpenSUSE. E, velho, se prepara. Ele não é o mais bonito, tá? Ele não é o mais bonito de longe, mas talvez ele seja o mais completo e mais inteligente de todos que eu já testei até hoje em toda a minha vida. E, cara, eu não estou exagerando. Você já vai entender. Eu vou seguindo aqui essas etapas que são básicas. Eu vou marcar que sim, eu quero ativar repositórios online para instalação. Recomendo que você faça isso também, porque assim você consegue fazer o espelhamento de repositórios com aquilo que está online, então você consegue receber atualizações, inclusive baixar pacotes que não tenham vindo na própria ISO do OpenSUSE. Bom, enfim, avanço isso aqui, e aqui começa a diferenciação do OpenSUSE para os outros. Logo de cara, você tem a opção de escolher qual desktop você vai querer utilizar. KDE Plasma, GNOME, XFCE, alguma área de trabalho genérica ou instalar o OpenSUSE como servidor. Mano, isso aqui, sem palavras. E como no vídeo anterior nós testamos o Fedora com o GNOME, aqui eu vou escolher o KDE Plasma. A próxima tela eu vou escolher se eu vou querer fazer uma instalação padrão ou se eu vou querer fazer uma instalação personalizada. E óbvio, eu vou fazer uma instalação padrão, porque isso aqui é uma máquina virtual. A tela seguinte eu escolho o fuso horário, região, essas coisas, né? Depois eu vou escolher o nome completo, nome de usuário, senha, vou repetir minha senha e eu vou desmarcar a opção login automático. Eu quero que toda vez que eu ligue essa máquina, eu precise colocar uma senha para logar. E como a minha senha é muito idiota, o IAST, que é o instalador do OpenSUSE, vai informar para mim que a minha senha é idiota. Mas, bom, eu vou seguir assim mesmo. Na próxima tela eu consigo ter um overview de tudo que vai ser feito aqui, de tudo que vai ser instalado e como vai ser instalado. E agora é só clicar em instalar. O IAST pede para eu confirmar essa instalação, eu confirmo, e agora é só aguardar. Quando a instalação termina, logo de cara, na primeira inicialização, você já consegue perceber qual é a versão do kernel que está instalada aqui, é a 6.10. E essa, meu brother, é a mais atual que tem até agora. Bom, a tela inicial dele, a tela de login, vai ser a tela padrão para o KDE, o que significa que provavelmente qualquer distro Linux que venha com KDE terá uma interface ou igual a essa ou muito parecida. Pelo menos os botões que você vai ter aqui vão sempre ser os mesmos. Enfim, coloco minha senha e logo pela primeira vez. E a tela de boot já chega meio que intrigante. E finalmente estamos na área de trabalho. E aqui eu preciso ressaltar uma coisa. O OpenSUSE, assim como o Fedora, ele procura trazer à interface gráfica, o desktop, o mais puro possível, sem modificações, sem complementos, sem plugins. Os caras literalmente tentam trazer aquilo que a empresa que desenvolve essa desktop lançou para o mundo. No caso, a empresa responsável pelo KDE lançou essa versão do KDE exatamente assim. E é exatamente isso que o OpenSUSE vai te entregar. Se você quiser uma interface bonita usando o KDE, cabe a você baixar temas, plugins, widgets, personalizar a porra toda, meter a mão na massa para deixar a coisa bonita com a sua cara. Eu particularmente acho isso um saco, não tenho mais paciência para esse tipo de coisa e confesso que isso aqui não me agrada muito. Não que eu ligue muito para a interface, que eu gostaria que isso aqui tivesse uma cara bonitona e moderna. Não é que eu ligue muito para isso, mas também não quero um sistema com uma cara de 1950, né? As ferramentas que você vai ter aqui são muito parecidas com aquelas que você vai ter lá no próprio Fedora, ou seja, 99% das ferramentas que estão aqui não são ferramentas do OpenSUSE, são ferramentas do próprio KDE. Vale lembrar que o KDE, assim como o GNOME, não é só uma área de trabalho, é todo um ambiente de um desktop, ou seja, você tem área de trabalho, gestor de arquivos, aplicativos, plugins, recursos, 1 milhão de coisas. Tipo o próprio Windows da Microsoft, só que aqui você vai ter vários outros tipos. E bom, as principais ferramentas do OpenSUSE são as ferramentas que utilizam o IAST. E aqui você vai ter uma espécie de painel central com tudo que você precisa para gerenciar o seu sistema e para fazer qualquer outra coisa. E sinceramente, cara, essa parte aqui não foi por falta de conhecimento, foi porque eu realmente não tenho mais saco para ficar quebrando cabeça com esse tipo de interface velha e improdutiva.
Mas enfim, os caras do lado de lá acham que isso aqui é o suprassumo da tecnologia, quem sou eu para dizer o contrário, né? Não estou dizendo que isso aqui não é funcional, não estou dizendo que isso aqui não seja bom. Só que isso aqui, do jeito que é apresentado, não é nada intuitivo, não é nada prático. E para um usuário que está migrando do Windows para Linux, ou que está apenas querendo conhecer uma distribuição nova, ou para quem está querendo conhecer Linux, isso aqui, assim como o Fedora, provavelmente não vai ser uma ótima pedida para você. E eu falo isso com pesar no coração, porque eu sempre fui muito fã do OpenSUSE, assim como sempre fui muito fã também do Fedora. Mas enfim, né? E aqui, do ponto de vista de usuário, não tem muito mais o que eu possa acrescentar, apenas que existe esse painel central com tudo quanto é opção, ferramenta, configurações que você possa imaginar. Não é nada agradável, não é nada intuitivo, mas está aqui e de fato funciona. O lance é você descobrir onde estão as coisas. Tudo bem, talvez porque tem muita opção aqui, e isso de repente assusta e atrapalha. Então, cara, de repente você usando isso aqui por um tempo, de repente, não sei, talvez 2, 3 dias, você se acostuma com isso tudo, começa a entender o que tem em cada uma dessas opções, e aí fica tudo mais fácil. Tá, tudo bem, pode ser que seja esse o caso. Mas eu não tenho, como eu falei antes, mais saco para perder tempo com esse tipo de coisa que eu acho que é idiota. Para mim é o seguinte: eu instalei um sistema operacional no meu computador, eu quero que ele minimamente funcione, que não fique no meu caminho, que não me atrapalhe e que não me traga problema, que não me traga dor de cabeça. Eu quero instalar, sentar e usar. Só isso, como 90% das pessoas do mundo inteiro querem. Mas aí os caras me metem uma interface confusa como essa e botam no site oficial dizeres como o OpenSUSE é o desktop para workstation, para a porra toda, para todo mundo, e os caras é 4, quando na verdade não parece ser bem por aí. Mas enfim, né? Eu vou aproveitar e vou tentar baixar o Opera, e aqui está bem complicadinho porque no IASH eu não consigo encontrar o Opera, mas eu sei que no site oficial o Opera também é disponibilizado no formato RPM, ou seja, compatível com o Fedora e também com o OpenSUSE. Então eu vou aqui no site, baixo esse pacote e tento instalar. Bom, vai dar um erro, que eu sinceramente não entendi que erro foi esse, não entendi por que deu esse erro, mas ele vai ser instalado, inclusive vai gerar um atalho aqui embaixo para mim, que mostra que ele foi instalado, o que é maneiro. Mas isso aqui é um recurso não do OpenSUSE, e sim do próprio KDE. Bom, enfim, eu vou tentar abrir o meu próprio canal aqui no YouTube e vou tentar dar o play em um vídeo meu. É o mesmo teste que eu fiz lá com o Fedora, que não deu muito certo. Lá no Fedora eu testei com o Firefox, e aqui eu vou testar com o Opera, para ver se muda alguma coisa. E infelizmente não mudou porra nenhuma. O vídeo roda, mas roda travando, lagando, uma porcaria. E aqui eu começo a desconfiar que talvez o problema não seja o próprio OpenSUSE, ou no vídeo anterior um problema com o Fedora, ou com o navegador. Talvez seja um problema dessas duas distribuições Linux que não tem algum tipo de complemento necessário para que esse tipo de recurso gráfico funcione bem dentro de uma máquina virtual. Bom, se for esse o caso, para mim é algo péssimo, ridículo. E eu digo isso porque tanto o Fedora quanto o OpenSUSE são duas distribuições conhecidas mundialmente, e elas são duas distribuições realmente grandes, realmente gigantescas. Então, como é que duas distribuições gigantescas não conseguem entregar uma porra de uma ISO que funcione direito dentro de uma máquina virtual, e aí vem o ZoreOS, que é uma empresa pequenininha em comparação a esses, e consegue rodar o bagulho até com efeito 3D dentro da própria máquina virtual? Bom, não cabe a mim ficar julgando nem comparando, mas é uma observação que vale a pena ser feita. Bom, enfim, eu sempre fui muito fã do OpenSUSE, assim como sempre fui muito fã do Fedora. Mas, assim como no Fedora, eu não posso ser idiota e ignorar as coisas que eu acabei de te mostrar. E, velho, eu não vou mais falar besteira. Responde você aqui nos comentários. O OpenSUSE, desse jeito que eu te mostrei, é de fato uma distribuição Linux voltada para o usuário convencional? Enfim, se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e ativa o sininho. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.